Bom dia, Maria Aparecida. Tudo bom com você? Eu sei que você está falando do Nordeste, você não gostaria de dizer a cidade que você está falando. Eu tenho que dizer aqui às pessoas, né, que essa é a primeira entrevista onde a identidade da pessoa fica oculta. Então, é a primeira vez para mim. Eu penso que para você também é a primeira vez. Nós vamos usar simplesmente o nome de Aparecida da Silva, né? Na verdade, é o seu nome mesmo. Você tem uma história para contar e você tem também uma história de superação que vai ajudar outras pessoas que estão lá fora, que vão ouvir a sua história, com certeza vão se inspirar em você. Então, Aparecida, fique à vontade. Eu lhe agradeço primeiramente por você ter entrado em contato comigo, ter vindo aqui no meu canal trazer essa história para dividir conosco. Muito obrigada e pode ficar à vontade. Olá, Maria Inês, tudo bem com você? É um prazer muito grande estar no seu canal. Eu lhe sigo já, eu sou inscrita no seu canal já há muito tempo, assisto sempre seus vídeos, gosto muito. E eu que lhe agradeço por você estar me parando tudo para escutar, né? Para levar um pouco da minha história, como você tem feito nesses últimos tempos, né? Levando o seu canal para as pessoas que têm problemas, que todos têm, né? É raramente uma pessoa não ter problemas. E então, pessoas que têm problemas, ouvindo esse seu canal, inspira as pessoas a ver que a superação dos outros. Então, isso é muito importante, que foi o que me levou a estar sentada aqui com você hoje e contar minha história. Essa minha história, que tem pessoas da minha família que não sabem, e aqui eu vou relatar a você e a seu canal. Que não sabe, eu que agradeço. Eu resolvi contar, porque eu acho que talvez, quem sabe, um pouquinho da minha história, não toda a minha história, mas talvez um ponto lá na minha história, vai tocar alguém, quem sabe, né? E essa pessoa vai ficar também oculta, como eu estou. Porque tem pessoas da minha família que não sabem o que eu estou contando. De repente, essa pessoa pode ficar oculta e contar a história para levar para pessoas, para ajudar as pessoas. O sentido desse canal, para mim, também é esse. É muito forte isso para mim, é levar às pessoas o passado a limpo. O que ficou lá para trás passou. Então, isso aí é muito importante. Então, vamos lá. Desculpe, está um pouco difícil, né? Porque é a primeira vez que eu estou cantando, né? Fique à vontade. Vamos lá. Minha mãe, vamos começar, eu vou começar dessa parte aqui, vou tentar ser um pouco rápida, né? A minha mãe tinha uma família de sete irmãos, sendo 6 mulheres e um homem, ok? Então, uma das irmãs dela resolveu ir embora para o Rio Grande do Sul, nós somos do Nordeste, resolveu ir para o Rio Grande do Sul. Passando lá alguns anos, o irmão, homem da família, irmão dela, resolveu morar com essa irmã no Rio Grande do Sul. E foi morar com ela. Passou algum tempo por lá. Quando ele voltou para o Nordeste, eu tinha nascido. Eu era uma bebê, disse que uma bebê linda. Eu tinha nascido, eu acho que eu tinha talvez 1 ano de idade, não sei se era isso, bem, eu não sei de data, assim, para dizer. Mas disse que eu era uma bebê muito linda. Quando ele chegou na casa da minha avó, depois veio na casa da minha mãe, me encontrou. E olhou para mim, disse que com um olhar muito bom, me olhou e disse: quem é essa menina? Quem é essa bebê? Aí falaram para ele. Minha mãe disse: é minha filha, a mais nova Aparecida. E disse que ele não aceitou. Ele disse que eu não era filha do meu pai. Eu não era filha do meu pai. E eu presenciando tudo isso criança, né, sem saber de nada, bichinha, inocente. E começou o negócio a ficar pior. Ele foi embora para casa, foi dormir, isso vai passar. Quando o dia seguinte, novamente. Parece que foi no 3º dia, acho que até muito tarde, né? Meu pai, minha irmã mais velha, minha irmã sempre muito decidida, tiveram que providenciar a polícia, porque ele não obedecia a ninguém, simplesmente meu tio surtou. E adicionaram a polícia, veio até a casa da minha mãe, e meu pai e minha irmã levaram ele até o hospital da cidade. Chegando lá, o médico da cidade, do interior,
transferiu meu tio para um hospital psiquiátrico na capital vizinha. Chegando lá, ele foi internado, sendo tratado com medicações, certo? Então, por lá ele ficou alguns anos, muitos anos ele ficou. Depois ele vinha, quando melhorava, da primeira vez que ele foi, ele passou muitos anos lá. Depois ele voltou, ele ficou voltando, e vinha no controle de remédio, e tomava na casa da minha avó, aí melhorava. Quando ele piorava, o médico encaminhava novamente, enfim. Esse processo foi muito tempo assim. Ele ia e voltava, ia e voltava. E eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo, sem saber de nada. Um dia ele voltou e eu já estava crescidinha. Ele saiu do hospital, no caso? Ele saía do hospital e vinha para casa da minha avó, no interior. Quando ele estava melhor, então, ele ficava lá, tomando a medicação, certo? Então, quando ele piorava, ele voltava automaticamente, já tinha essa vaga dele lá, ok? Já tinha essa vaga no hospital. Bom, como eu falei, né, meu tio surtou, né? Enfim. Então, ele foi embora, aquele negócio todo. Minhas irmãs, quando ele voltou, tiveram que revezar. Eu tinha muitas irmãs, teve que revezar, me trancando dentro do quarto, porque ele queria, na verdade, me matar. Esse meu tio queria me matar. O bebê, né? Enfim. Então, ficava trocando e disse que eu ficava dentro do quarto, trancada, almoçando, tudo lá. Quando ele saía para casa da minha avó, era que eu saía e, enfim, por aí foi. Pronto. Depois ele piorou e foi embora de novo para o hospital. Ele dizia que eu não era filho do meu pai, né? Como eu já disse. Enfim. E simplesmente ele foi embora. Novamente para a capital. Surtado, né? Mas ele, ô Aparecida, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele dizia o porquê que ele estava certo, estava crente que você não era filha do seu pai? Não. Ele não justificava, né? Não justificava. Ele só dizia que eu não era filha e só queria dizer que queria me matar. Rangindo, disse que sempre rangindo sempre os dentes. Rangindo os dentes, muito forte. Então ele voltava para o hospital psiquiátrico, né? Aí ficou lá internado, tratado, etc. Tal, medicamentos fortes. Quando ele melhorava, como eu já falei, ainda estou repetindo demais as coisas, vocês me desculpem aí. Aí eu cresci. E ele lá internado, e eu não conhecia esse homem. Ele não estava internado? Eu não sabia quem era esse homem. Depois, vou passar um pouco, vou parar um pouco a história do meu tio para poder dar continuidade a essa história para poder vocês entenderem. 9 anos de idade, ele por lá, eu completei 9 anos. Meu pai adoece e é encaminhado para a capital, também quando ele estava, para um hospital do coração, meu pai teve problema cardíaco. Minha irmã mais velha, acompanhando, levou, ele ficou internado, teve o tratamento devido, e naquele tempo, muitos anos atrás, o médico passou alguns dias com ele, depois ele disse, está de alta, como quem diz, vai morrer em casa. Hoje eu entendo que era isso. E ele foi para casa. Minha irmã levou, minha irmã tinha que ficar na capital, porque era mais velha, já trabalhava. Pronto, meu pai morreu. Meu pai morreu não, meu pai adoeceu em casa, no hospital, voltou para casa, eu lembro perfeitamente, como eu fecho agora os olhos e fico vendo aqueles tubos, aqueles cilindros, 2 cilindros enormes atrás da cama do meu pai, que veio do hospital lá para casa. O hospital, o médico da época era muito amigo da família do meu pai, que a família do meu pai era um pouco influente. Enfim, o médico da cidade, eu me lembro demais o nome dele, me lembro dele, e ele ia muito lá, todos os dias ele ia lá em casa passar a visita. E assim foram dias. E quando foi? Vou ser um pouco mais rápida, né, que eu estou sendo muito lenta. Peço desculpa novamente. Então. Não se preocupe. Então, um dia de sábado, eu lembro perfeitamente que era um sábado, mais ou menos assim, 11, meio-dia, por aí, começou um alvoroço muito grande dentro da minha casa.
Eu sentia aquela coisa toda, todo dia eu ficava no quarto do meu pai de noite, às vezes eu dava massagem nos pés dele e dizia, papai, amanhã tem escola de manhã, eu lembro disso. Ele gostava muito de que eu mexesse nos pés dele, fazia cosca. Deixa eu ficar fazendo coscas nos seus pés até mais tarde, que amanhã eu não vou para a escola. Olha, querendo fugir da escola, hein? Aí ele disse, não, minha filha, você tem que dormir para ir para a escola. Tá bom, papai. Ia me embora para o quarto dormir, minha mãe me colocar para dormir. E assim foram passando os dias. Quando foi esse dia escaldante, que eu lhe falei desse sábado, eu vi uma movimentação muito grande dentro da minha casa e todos correram. E me esqueceram. E eu fugi muito esperta. Eu fiquei atrás de uma porta, vendo uma coisa que está mexendo demais comigo, eu contar agora. Mas passou. Eu quero dizer que eu estou contando, não posso dizer que não está mexendo, porque isso eu sou um ser humano, né? Então, desculpe. Fique à vontade. Eu lembro perfeitamente atrás daquela porta, minhas irmãs com baldes, e eu não sei se você sabe o que é pinico. Pinico que se usava antigamente. Sei. Lá em casa tinha muito pinico de ágata, porque antigamente não tinha suíte. Era um banheiro só para todo mundo. Então, eu vi aqueles pinicos brancos de ágatas enormes, de sangue. Baldes enormes de sangue. Meu pai, por onde tinha buraco no rosto dele, sangrava. Ouvido, nariz, boca, eram uns canudos enormes. E eu caladinha atrás da porta vendo tudo aquilo. Eu fiquei calada e assustada. Naquele momento eu lembro perfeitamente que eu me ajoelhei e pedi, Deus, cuide de meu pai. Meu pai vai ficar bom. Cure meu pai. Eu lembro que eu fiz esse pedido a Deus. Quando eu estava terminando esse pedido, eu lembro que chegou uma pessoa assim, muito de nossa, lá dentro, de nossa casa, muito, muito, muito. Segurou na minha mão e disse, vem cá. E me chamou carinhosamente, me puxou pela mão. Essa moça, ela é filha da minha madrinha. Essa minha madrinha já se foi, mas essa moça ainda existe. Eu me encontrei com ela 2 semanas atrás e dei um abraço nela e disse, socorro. Nunca esqueci. Você falou o nome? Falei o nome dela. Não sei por que eu falei. Socorro. Senão ela está escrito. Não tem problema, pode deixar. Uhum. Eu digo socorro, abracei ela 2 semanas atrás, que eu estive lá na cidade onde eu morava. Digo socorro. Nunca esqueci aquela cena sua comigo. Eu digo, papai faleceu. Ela me levou para a casa da mãe dela. A casa da minha madrinha era enorme. E lá eu cheguei, tomei banho, almocei. Criança vai desaparecer na cabeça, né? E por aí foi. Almocei, fiquei por lá, chegou de noite, me levaram para outra casa, da mesma rua minha, um casarão que tinha em frente à minha casa, que era de uma família, e eu fiquei lá. Bom, passou a noite, não sei onde foi que eu dormi não, se foi lá, acho que foi por lá que eu dormi. E chegou de manhã, e depois de tarde, chegou a hora do velório, do sepultamento. Era uma multidão enorme na frente da minha casa. Eu queria conseguir entender aquilo, eu não entendia por que era tanta gente. E as pessoas eles não conseguiam me explicar, eu acho que eles tinham medo. Enfim, eram essas coisas, né, de morte mesmo. Enfim, eu fiquei acompanhando. Eu não vi meu pai no caixão. Eu não vi, não me deixaram ver, não me levaram. Mas eu lembro perfeitamente daquele caixão saindo e muita gente saindo atrás. E eu fiquei em pé nessa calçada desse casarão, esperando todas as pessoas passarem. E eu só saí quando eu não vi mais ninguém. Aí eu entrei para casa, eu lembro que eu até estou com fome, eu lembro que eu comi uma banana, menina, quantos anos atrás, hein, eu lembrar disso. Comi uma banana e fiquei chorando. Depois comecei a brincar, e lá vai, não deu brincando, passou. Quando chegou de noite, chovia muito, eu continuava nessa casa e chovia muito. E eu parei, comecei a chorar e chamei pelo nome do Senhor, que eu tinha como pai. E eu disse, Senhor, disse o nome dele, meu pai está na chuva. Meu pai está tomando banho de chuva, eu estou muito, muito triste. Aí ficaram todo mundo daquele jeito, né? Não sei o que foi, passou, dormi, amanheceu, e o outro dia já estava enterrado, e depois começou, e as roupas de luto, ou de preto, antigamente se usava preto de luto, era todo mundo de preto, e aquele negócio todo, missa de 7º dia. Era assim uma coisa assim, muito, muito formal, aquela coisa toda. Então, foi passando, não passou isso aí, missa de 7 dias, missa de 1 mês, enfim.
Foi passando e a minha vida foi seguindo. Daqui a pouco eu estava brincando, indo para a escola, vida normal, vida que seguiu, vida que segue, vamos embora. Papai estava lá morto, enterrado, eu estava com minha mãe, alegre, satisfeita. Fiquei muito apegada à minha mãe, né? Porque assim, eu fui uma criança que eu fui muito amada, sabe, Maria Inês? Pelas minhas irmãs, meu irmão. Eu tive muito amor. E essa minha mãe, nossa, Graças a talvez Deus, se fosse. né, Aparecida? Eu Graças a Deus. agradeço muito a Deus isso, muito a Deus. Eu fui muito amada. Enfim, cresci. Quando foi um dia, voltando à história do meu tio, eu tive que contar essa história. Não sei se você está conseguindo entender que eu tive que contar a história do meu pai para poder entrar no meu tio novamente. Lá vem meu tio. Pronto. Pronto. Aí eu digo, pronto. Chega meu tio. Ele chegava. Aí então, eu já sabia mais ou menos que eu tinha um tio internado. Mais ou menos eu escutava. Sim, voltando um pouco. Eu escutei depois que meu pai morreu, as pessoas sentadas, eu fui crescendo, aquele negócio. Ficando já depois, uma mocinha, eu escutando aqueles cochichos sobre a minha história. E eu, muito esperta, ficava escondida escutando, né? Eu queria saber o que se tratava. Simplesmente, quando foi um dia, eu não suportei mais e chamei o noivo da minha irmã. Não procurei ninguém teve coragem de me contar. E eu chamei o noivo da minha irmã e eu disse, chamei pelo nome, ele gostava muito de mim. Aí ele disse meu nome, né? Eu falei há pouco tempo. Aparecidinha, cá, carinhosamente me botou no colo. Disse, eu vou lhe contar a história. Eu comecei a dizer, eu não sou filha da minha mãe. Eu sei que eu não sou filha da minha mãe. Porque eu escutava as histórias, só os pedaços. Então, ele disse, vem cá. Eu disse, como é isso? Eu cheguei dentro de um cesto, como foi que fizeram comigo? Me botaram no cesto e colocaram aqui em casa? Me conta essa história. Eu tava mocinha já, eu já estava entendendo as coisas. Eu já tinha mais de 10 anos. Não, eu tinha mais de 10 anos já. Ele me sentou no colo dele e disse, vem cá que eu vou lhe contar uma história. Eu contei a história todinha. Contou a história do quarto, que me trancava no quarto, que minhas irmãs ficavam revezando, trocando. Eu ficava lá porque meu tio queria me matar, achando que não era filha do meu pai. Enfim, ele me contou tudo. E ali eu fiquei sabendo de tudo e pronto. Ali eu também não perguntei a minha mãe, eu não perguntei minhas irmãs, eu fiquei caladinha, não perguntei mais nada. Simplesmente fiquei sabendo e acabou. Como se eu tivesse ficado satisfeita com aquela verdade. Então, passou. Quando foi um dia, ele voltou, meu tio. Eu já sabendo da história toda. Então ele chegava da casa da minha avó, só que ele todos os dias ele ia para casa da minha mãe e ficava na calçada da minha casa, em pé. Ele parecia um poste, em pé. A calçada no portão assim. Tinha um portão grande da entrada para a varanda e ele ficava em pé aqui na calçada. E eu comecei a ter medo dele. Muito medo. E muito medo. E muita raiva. E por que não dizer ódio? Ódio mesmo. Eu vou dizer a verdade. Eu senti ódio daquele homem. Meu Deus do céu. Que Deus o tenha. E depois ele piorou. Ele não dava uma palavra comigo. Eu não chamava ele de tio. Eu tinha verdadeiro ódio dele. Medo e ódio. Eu nunca vi dois sentimentos tão ruins na minha vida. Então, ele simplesmente voltava de noite para casa da minha avó e de manhã aquele negócio todo. Um desses dias surtou novamente. Ele foi embora. Depois voltou. Quando ele voltou, eu já estava maiorzinha, né? Uma moça formada. O que aconteceu? Eu já estava uma moça mesmo. O que aconteceu? Ele ficou da mesma coisa, no portão, naquela... Eu passava, agora só que eu passava assim, Marinês, se irritando ele, porque eu tinha minha vontade de que ele batesse em mim. Eu sentia um desejo muito grande que ele batesse em mim, me agredisse, para que eu pudesse jogar aquela minha raiva em cima dele. Era isso que eu tinha vontade. Olha só que loucura minha. Lutar com um doido? Quem já viu isso? Criancice, né, minha? Mas enfim. Foi essa a minha história. Né? Inocência sua, né? Inocência. A palavra é inocência. Inocência. Essa é inocência. Quando foi um certo dia, eu passei bem pertinho dele. E entrei bem lentamente, parecia uma câmera lenta, no portão da minha casa. E ele entrava atrás de mim.
Quando ele entrou, eu fiquei segurando o portão de ferro, muito pesado. E nesse dia, eu segurei o portão. Quando ele botou o pé no batente, eu soltei o portão em cima dele. Ah! E o portão foi em cima dele. Eu olhei para trás, ele não deu uma palavra, não deu um passo, esperou o portão bater nele. Eu olhei para trás. Meu Deus, eu tive muita pena daquele homem. Eu tive um arrependimento muito grande. Então foi esse momento de uma libertação que eu tive. Isso chama-se libertação. Isso foi uma libertação. Eu voltei até ele, chamei pelo nome. Não chamei de tio, eu chamei pelo nome, eu chamei pela mão e disse, venha, eu vou lhe dar um café bem quente, fulano. Eu vou lhe dar um café bem quente. Na minha cozinha da minha mãe, sempre tinha uma garrafa cheia de café. Tinha um costume de interior, assim, de café. Do Nordeste, né? Do Nordeste, né? Era aquele café, todo mundo entrava na minha casa e tomava cafézinho quente, mamãe sempre servia aquela garrafa quente. Eu digo, venha que eu vou lhe dar um café bem quente. Aí ele veio comigo, calado. Eu dei o café. Eu já ali no meu momento, ali eu já não sentia mais medo dele. Eu já não sentia mais ódio. Sentei ele na mesa, dei um café, limpei o ferimento. Eu digo, você vai ficar bem. E ele ficou ferido mesmo, foi? Um pouco na testa. Mas eu limpei, foi muita força o portão. Eu limpei rapidamente, dei um café e fiquei com ele um pouco. Eu disse, você vai ficar tudo bem. Pronto, depois eu saí, eu sumi. E interessante que não aparecia ninguém nesse horário, mamãe não aparecia. Teve muitas outras histórias que eu vou lhe contar que minha mãe também não aparecia, ninguém aparecia também. Ninguém apareceu nesse momento. Mamãe tinha um quintal enorme onde ela plantava laranjeira, mamão, banana. A gente comia tudo isso muito lá de casa, banana que vinha, alface, tomate. Mamãe tinha uma horta enorme de coentro. Então ela colhia tudo ali, ela cuidava, ela criava galinha. Ela pegava a galinha, matava a galinha pra gente comer, tudo naquele quintal ali. Papai tinha morrido e mamãe teve que vender as coisas que meu pai deixou. Meu pai tinha fazenda. E mamãe não tinha como lutar com aquela fazenda que ela não entendia, coitada. Ela foi vendendo, que ele deixou as novilhas, os gados, tudo, as ovelhas, e foi vendendo. E tudo que você tira e não bota, acaba, né? E acabou. E ela tinha que fazer isso, coitadinha. E foi indo, minhas irmãs foram saindo para ajudar, se formar, estudar, trabalhar, ajudar, enfim, aí começou a luta. Começou a luta e a vida seguiu. E meu tio foi embora para casa dele, da mãe dele, e passou também, não conversei disso com minha mãe. Você acredita que eu nem contei isso à minha mãe? Foi assim, um negócio assim, automático, passou, acabou, depois do outro dia ele veio de novo, e eu entrei, falei com ele, entrar e sair, aí começou, pronto. Acabou-se. Passada limpa aí, ok? Passada limpa da morte do meu pai, passei a limpa da morte do meu tio. Só uma pergunta parecida. O seu tio faleceu velho ou jovem ainda? Não, ele faleceu já velho. Eu já visitava, eu já conseguia. Ah, detalhe, foi boa a sua pergunta. Às noites, depois desse dia, minha mãe fazia visita à minha avó. De noite, todos os dias ela ia na casa da minha avó. E começou a me levar. Eu ia com ela, mocinha, eu ia com ela. Ele estava lá sentado, eu entrava e falava, conversava com ele, conversava. Comecei a frequentar a casa da minha avó normalmente, porque tinha muito medo de me deixar sozinha com ele. Acabou-se isso, acabou-se. E acabou-se. E depois ele ficou mais velho, morreu. Morreu e tudo bem, tá lá. Eu, depois, novamente, depois disso aí, eu passei a limpo do morte do meu pai, né? Esse do meu tio, foi uma coisa assim. Passada limpa, tá carimbado. Passada limpa, foi tá carimbado. Isso para mim foi muito forte. Eu cresci, eu não vou dizer a você, eu não tinha psicólogo nessa época, não existia. Então foi tudo muito forte. Eu tive que processar isso, né? Sozinha. Como adolescente, né? Como adolescente. Enfim, deixa eu lhe contar o que me aconteceu. Tinha um primo meu que ele não era gente muito boa, sabe? Mas ia muito na minha casa, foi criado com filho de um tio meu, do meu pai, sobrinho do meu pai. Era um homem, eu já era uma moça também. E minha mãe também, nessa lida dela. E eu desci pro quintal, tinha uns batentes, tinha uma varanda lá atrás também, um terraço, que tinha uns batentes, e eu desci. E quando eu olhei, esse meu primo entrou, era um homem grandão, ele entrou. Eu tava lá no quintal, minha mãe também não apareceu nesse horário.
Meu irmão estudava interno. Meu irmão fez os 2 cursos dele internos em colégios agrícolas, que era justamente para se criar feito homem, trabalhador estudioso, para não entrar no mundo de drogas. Era assim que minha irmã mais velha a orientava, ok? Foi minha irmã que encabeçou tudo isso aí. Enfim, esse meu primo entra atrás de mim. E eu não vi. Eu estava lá no quintal atrás. Ele entra, aí ficou assim na frente de uma cisterna. Cisterna é um reservatório que se guarda água aqui no Nordeste. Ele ficou de frente e foi se despindo, foi tirando as roupas dele. E eu fiquei olhando aquilo, o que é isso? Aquele tempo a gente era muito inocente também. Então, ele tirou a roupa e ficou fazendo gestos para mim. Meu Deus, que coisa triste eu passei. E não aparecia ninguém, minha voz não saía, eu não gritava, eu não fazia nada, não conseguia nada. E ele fez gestos, hoje eu sei o que ele estava fazendo, né? Ele se masturbou na minha frente. E eu fiquei muito trêmula, foi muito, meu Deus do céu. Chega até me engasgo. Foi horrível. A cena foi horrível, mas foi um negócio assim, muito rápido, graças a Deus. Ele não tentou me agarrar, ele não tentou me... Não, nada disso aconteceu. Foi só a cena horrível. Ele foi embora, vestiu a roupa, foi embora. Eu passei um pedaço e fui muito escondidamente subindo os batentes. Atrás da minha mãe. Minha mãe não estava em casa. Minha mãe tinha ido na casa da vizinha, alguma coisa assim. Quando ela chegou, eu disse, mamãe, eu quero falar com a senhora. O que aconteceu, minha filha? Aí eu contei para ela. E quem é que está atrás de você aí? Ninguém, é um espelho. Ah, Um tá. espelho, é um espelho. É um espelho, porque eu tô com a cadeira aqui e tem um espelho, ok? Ó, tem um espelho. Então, eu cheguei, eu disse, mamãe, me dá licença para tomar um pouco de água. Beba. Eu contei a história à mamãe. Mamãe ouviu aquela história com muito ódio nos olhos e calada. Mas eu senti que ela teve muita raiva. Ela disse, minha filha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse, o que é, mamãe? Você vai ter que ficar calada e engolir essa história para sempre. Só quem vai poder saber disso é nós duas. Nem suas irmãs, nem seu irmão pode saber, porque vão matar esse homem. Digo, tá bom. Ficamos caladas. Então, eu tenho meu irmão, que por sinal hoje está doente. Nesse momento eu estou muito preocupada com ele. Esse meu irmão não sabe disso. Só tem uma irmã minha que sabe dessa história. Foi pesado para mim na época, sabe, Marinês, isso. Eu compreendo, eu entendo, sim. Foi muito forte isso para mim. Isso não foi hoje é muito tá tudo, vamos botar aí entre aspas, talvez o normal, né? Mas para aquela minha época. Então, também não é normal, né, hoje, né? Não é marcam. normal, não é normal a palavra que eu quero dizer. É mais visto. É mais falado, isso acontece mais. Hoje acontece mais essas coisas, né? Hoje em dia é mais divulgado, né? Ninguém fica calado. Divulgado é a palavra. Não. Graças a Deus. Então, fiquei calada. Só tem uma irmã minha que sabe dessa história. As outras irmãs minhas, nenhuma sabe. Teve uma que faleceu, que era, Maria, apaixonadíssima por mim. Todas elas eram. Essa que morreu, era demais. Nunca soube, porque se soubesse disso, esse homem não tinha entrado mais nunca lá em casa. Esse homem tinha, na verdade, ele tinha sido literalmente lixado. Ele morto pela minha família tinha sido. Com certeza. E minha mãe foi muito sábia nesse momento, sabe? E eu, inocentemente, providência divina, fiquei caladinha, que eu podia muito bem dizer. E ali, eu esqueci. Mas com o seu silêncio você conseguiu evitar tragédias, na verdade, né? Porque sim, uma tragédia na família, né? A minha mãe disse justamente isso. Era isso que minha mãe dizia. Aí o que aconteceu? Eu passava por esse meu primo todos os dias e olhava para ele, eu não dizia nada, não falava nada. Ele olhava para mim e também não dizia nada. Foi duro demais. E por isso muitos anos se passaram. Ele ainda tentou me matar num susto. Eu brincava muito nas calçadas, no interior, tem muitas crianças, a mocinha brincando de noite, aquele negócio todo. Ele se vestiu, ele achou pouco isso aí, e ele vestiu-se numa capa toda preta, lembra demais dessa capa toda preta, dele de manga comprida preta? E ele botou um capuz preto, e ele pintou o rosto de preto. E ele ficou atrás de um muro que tinha perto da minha casa, e quando eu saí de casa, ele apareceu naquele traje de preto, pintado com o rosto de preto. Ele achou pouco o que ele tinha feito comigo.
Eu quase desmaio. Eu passei muito mal. Quando ele viu que eu ia passar mal mesmo, aí ele fez, não, sou eu, Aparecida. Sou eu, Aparecida. Aí eu tornei rapidamente assim, ele disse, olha, eu lembro perfeitamente que eu disse essa frase a ele, digo, olha, eu nunca lhe disse nada, mas você vai ter uma filha. Eu vou pegar ela. E ele ficou um pouco assustado, mas era solteiro, etc e tal. Tão interessante. Ontem eu estava puxando assim um pouco essa história na minha mente e lembrei, né? Ele faleceu. Ele faleceu, a filha. Aí ele teve filha, eu conheci, eu queria bem a menina dele, nunca fiz nada contra ela. Eu já tinha até, eu lembrava quando eu só ouvia, mas eu não tinha mais. Não conseguiu guardar rancor, né? Não consegui não, graças a Deus. A menina ficou gostando, eu lembro demais o nome dela, passou. Uma vez ele chegou para mim e disse, Aparecida, você deu uma água a meu irmão que o curou. Você lembra disso? Eu disse, lembro. Ele disse, me dê essa água para me curar do câncer. Eu disse, dou. Aí eu dei a água, que eu tinha uma água que veio de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Eu sempre tenho água lá de Lourdes, da fonte de Lourdes. Água benta, né? Água benta de Lourdes, que um cunhado meu, digo aqui, seguramente é você, que ele tem um problema seríssimo, ele é falecido, mas ele faleceu de coração. Seríssimo de estômago. Eu já estou noutra história, né? Entendi outra história, enfim. Meu não, mas pode falar, eu sei, Nossa Senhora de Lourdes é muito... Não, olha, eu não conheço lá, mas eu tenho um sonho de ir lá em Nossa Senhora de Lourdes e em Padre Pio, eu tenho muito sonho de ir. É, meu sonho também é lá. Nossa, como eu tenho vontade de ir lá em Padre Pio, mas as condições ainda não deixaram, não. Padre Pio e Nossa Senhora de Lourdes, sabe? Quem sabe um dia eu também se banho lá. Bom, eu dei água a ele, antes dele morrer, tudo bem. Ele tinha câncer. Aí, faleceu. Ele faleceu. Tudo bem. Passa, foi-se embora. Viajou. Fez a viagem dele. Fez a viagem que todos nós vamos ter. A coisa mais certa que nós temos na vida, né? É essa viagem. Oh, mas Deus é maravilhoso, porque eu acho isso assim... eu acho a morte um presente divino. Porque é para todo mundo. Branco, preto, rico, pobre. Esse aqui está aqui. Gente que quer ser orgulhoso, besta, que quer ser muita coisa porque tem um carro muito bonito, porque tem muita joia, porque tem dinheiro, acha que não vai passar por aquilo. Mas tu vai feder do mesmo jeito. Todos têm isso. Mas não entende esse recado, não ficou para todo mundo, não, sabe? Então, foi embora, o meu primo foi-se embora. Pois você acredita que agora, 2 semanas atrás, que eu estive no interior, o filho dele tem um táxi na cidade. Eu estava sem carro. E eu disse, meu irmão, eu estou querendo ir na casa da minha tia, fazer uma visita à minha prima. E como é que faz para chamar um táxi, um Uber? Como é que vocês chamam aqui? Parecidinha. O menino de Ivan. Eu disse, Ivan? Assim, Ivan, nosso primo. Eu digo, tá. Ele tem. Chama, tá aqui o telefone. Eu chamei, ele veio. Eu falo, ele é meu Jesus Cristo. Olha, depois de dizendo todinho, o menino, pense no menino bom, que eu olhei pro menino e eu disse, meu Deus, isso é filho dessa criatura? Eu não acredito. Que apaixonada pelo rapaz. Eu fiquei apaixonada. Chamando ele toda hora para me fazer viagem, nem que eu não precisava, mas eu ficava querendo fazer. Ele tinha Pix, eu pagava no Pix. Eu tinha uma satisfação de ficar perto desse menino tão grande, o menino tão bom. Aí eu disse depois à minha prima, eu não acredito que esse menino é filho de fulano, não. De tão bom desse jeito. Ela disse, ele puxou a mãe. Ele não puxou o pai, não. Ele puxou tudo da mãe dele. Depois desse ano todinho, tive esse reencontro e tudo. Passou, terminei. Né? Passado a limpo. Passado a limpo. Então, isso aí, eu tô lhe contando, porque foi uma coisa que marcou muito a minha infância, a minha história de vida, a minha adolescência, marcou muito quando eu soube, e que foi conduzido, talvez não tenha sido por mim. Eu não acredito que tenha sido conduzido por mim, não. Eu sou muito pequena para isso. Com certeza teve uma força maior. Não tenho dúvida disso. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. E foi tudo muito conduzido, então tudo tão direitinho, sabe? E eu fui conseguindo. E tô aqui, contando a minha história e passando a limpo no seu canal, com todo prazer. E o prazer é todo meu de saber que você conseguiu superar tudo isso, né? Tudo que passou
na idade da infância, da adolescência. São momentos que a gente, para trabalhar esses momentos que passaram, precisa de muita força, né? Principalmente sem ajuda, né? Sem poder contar para ninguém que você não pôde contar, na verdade, para ninguém. A filha de sua mãe, por sabedoria também da sua mãe. Exatamente. Né? O que hoje digamos assim, não devemos mais fazer para não encorajar, né? Outras pessoas que fizeram ou têm algo assim, dessa forma, em mente. Eu acho exatamente que isso, eu acho que já está sendo muito divulgado, mas eu acho que quem tiver alguma coisa, eu deixo meu recado aqui, quem tiver alguma coisa ainda parecido com isso meu, alguma coisa, eu acho que isso aqui deveria chegar até o canal Mulher de Deus, para isso ser divulgado cada vez mais. Entendeu? Mesmo que você não queira mostrar seu rosto como eu, porque eu tenho muita gente conhecida que vai ver isso aqui. Não tem, cubra o rosto, não tem problema não. Não tem problema não. Eu gostaria muito de estar mostrando minha cara aqui. Eu gosto muito de cara limpa. Eu gosto demais de mostrar meus olhos, de olhar nos olhos das pessoas. Isso é meu. Mas não vai dar para fazer isso aqui não, minha amiga. Quanto às minhas filhas, minha querida, que eu já te chamo de... Eu já te quero tanto bem que eu te chamo de amiga, viu? Você é linda, você tem um coração muito lindo, você é pura, você é uma pessoa, eu escuto você falar, a sua história me comove, a sua história é linda, eu amo ouvir sua história. Obrigada. O seu coração ele é puro, você conta numa pureza, você conta, olha, precisa ter sensibilidade para saber disso, e ouvir você falar. Eu não estou querendo lhe agradar não. Que a gente nunca se encontrou. Eu estou dizendo a você que você é uma mulher pura. Quando você fala, a gente sente a pureza no seu falar, sabe? Então você é uma pessoa muito abençoada, criatura. Muito obrigada. Eu vou começar a chorar, viu? Não chore, não. Chore, enxuga as lágrimas e siga. Que eu já chorei muitas vezes, enxuguei e a vida seguiu. Mas vamos lá. Você pensa que parou aqui? Não parou, não. Não. Eu não ia contar, mas eu vou. Mas não ia contar, mas eu vou contar. Eu casei, eu tive 2 filhas lindas e maravilhosas. Eu fui muito feliz durante 38 anos de casamento. Aos 38 de casamento, eu nunca trabalhei, que o meu marido nunca deixou. Aos 38 anos de casamento, eu descobri uma traição do meu marido. Outro golpe, né? Do destino. Essa não foi golpe, não. Essa veio para matar. Essa não foi um golpe, não. Essa foi uma punhalada que eu não sei nem lhe dizer. Uma pessoa que foi meu primeiro marido, meu primeiro homem, né? Meu primeiro tudo. Primeiro amor. Primeiro amor. E eu confiava demais nesse homem. Meu Deus do céu. Então, quando aconteceu isso, que eu enfrentei, que eu já era mulher, né? Eu disse, pronto, dessa agora eu morro. Eu cheguei, Maria Inês, e disse isso. Essa agora, pronto. Essa agora veio, eu parei. Essa agora é para matar. Porque quando a gente não está esperando, né, Aparecida, aí é que o golpe eu não acreditava não, eu precisava, mas eu tive provas muito fortes. E o que mais me conquistou desse meu marido, que ele sempre foi meu admirador, ele é meu admirador, foi eu conversar com ele de cara a cara e ele me dizer que foi verdade. Então, em vez de odiá-lo, eu amei mais ainda, porque ele me disse a verdade. Pela sinceridade dele, né? A sinceridade dele me comprou, viu? E ele me pediu muito perdão. Ele perguntou se eu queria que me ajoelhasse. Que você quer que eu me ajoelhe? Eu disse, não, quero não. Você se ajoelhe para Deus. Para mim, não. Não precisa ajoelhar para mim, não. Bom, foi muita conversa. Dessa vez, minha filha teve que vir um psiquiatra e teve que vir psicólogo. Porque o baque foi grande. O baque foi grande. Já juntando mulher, juntando uma infância dessa que eu lhe contei, tudo isso que eu lhe contei, eu achando que eu estava bem maravilhosamente, pronto, acabou, já com minha filha moça. Ô, gente, minha filha moça, casada, com neto,
e tudo. Eu disse, não, a neta da barriga, da filha. Digo, não, minha vida está maravilhosa, meu Deus, obrigada por tudo. E PPP, tá bom, minha mãe já tinha falecido, eu já tinha sofrido demais, já tinha cuidado da minha irmã já tinha morrido, eu já tinha enterrado. Pronto, eu digo, agora é só esperar agora, só paz agora. Aí aparece um negócio desse. É como se viesse para destruir, né, a felicidade. Não, mas esse aqui foi uma cilada grande do inimigo, que ele existe também. O mal existe, viu, minha filha? Nunca esqueça disso. Orar e vigiar está lá na Bíblia. Porque existe isso aí. O bem existe, mas o mal também. É a briga dos dois, né? Mas só que o bem vence, sempre o bem vence. O que acontece? Não existiria o bem se não existisse o mal, né? Não existiria a escuridão se não existisse a luz. A luz, né? Isso mesmo. Aí fui para psiquiatra, fui para psicólogo, foi uma coisa de louco. Eu comecei a ficar assim, lerda, sabe, assim, aquela criatura assim, se eu tava aqui, eu só não tava, e aquela coisa, e ele ia me buscar na psiquiatra, ia me deixar, depois eu voltava, ele dizia, essa receita hoje, vamos trocar esse remédio, botar isso aqui. Mulher, eu parecia uma lerda. Eu ia para psicólogo, eu comecei a ficar cansada daquela história, sabe, daquilo tudo, remoendo, contando a mesma história, e ia para frente, ia para trás. E tomando aquele remédio, quando foi um dia, eu comecei a esconder o remédio. Olha a loucura, outra loucura da minha vida, que ninguém que esteja escutando isso, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Porque todo mundo sabe que isso tem que ter um desmame. Esconder, você quer dizer, você parou completamente de tomar o remédio? Eu escondi os remédios, e eu fingi que tomava os remédios e não tomava. Olha, isso é muito perigoso. Isso pode dar uma, como é que chama? Tem um nomezinho que dá aí. Não estou lembrada agora, mas eu sei o nome que dá. Mas Deus é tão bom e maravilhoso que não aconteceu comigo. E um dia eu disse, eu parei de tomar os remédios. Ah, mas foi um dia de juízo na minha casa. Como é que pode uma coisa dessa? Minha sobrinha que é quase médica, como é que a senhora faz uma coisa dessa? Isso é irresponsabilidade, a senhora tem idade, a senhora sabe disso, que não pode. Tererei, blá, 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 blá. Eu digo, mas eu fiz. Nem quero mais remédio, nem quero psiquiatra, nem quero psicólogo. Eu cuidei desse resto lá atrás da minha vida, no seco, assim, no duro, pois então eu vou ser ignorante novamente. Quer dizer, eu fui inocente no passado. E hoje eu estava sendo ignorante, né? A palavra é ignorante. Para hoje é ignorância mesmo. Fazer o que eu fiz é ignorância, Eu acho que não é nem ignorância, viu, Aparecida? Eu acredito que seja um pedido de socorro, pode ter sido um pedido de socorro seu, que você... É como se fosse uma fuga, você querendo botar um fim em tudo. É uma fuga, é fuga mesmo. Né? Então, nesse momento que eu tirei tudo e comecei a voltar, eu, né, os remédios, sem aquela dormência, sem aquela coisa que eu vivia assim, como fosse nas nuvens, sem pisar no chão, dormindo, acordava, uma coisa muito, muito ruim, a sensação da medicação. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho meu marido, ele me pediu desculpas, eu fiz a vida todinha com ele, tenho minhas filhas. Aí eu chego e dou uma mulher assim de bandeira, se ele tá me pedindo desculpa, por que eu vou destruir meu casamento? Eu pensava isso. Eu não vou destruir meu casamento, vou dar de bandeja assim, não. Ele tá me pedindo desculpa, eu vou perdoá-lo. E vou viver minha vida com ele e construir tudo com ele. Aí agora, tudo pronto, eu vou dar aos outros? Não. Assim, veja só. Presta atenção. Cada história é uma história, né? Cada história é uma história. Se ele não me querido mais, logicamente que eu não ia ficar. Mas ele me pediu desculpas. Então, é um caso a se pensar. Ele não estava pedindo desculpa, por que não uma chance pela primeira vez que ele tinha feito aquilo comigo? Por que não? Sempre a gente dá uma chance. Se não der certo, a gente não desiste. Mas eu acho que a gente tem que tentar. Então, eu pensava isso. Aí depois recaía novamente. Eita, tristeza, viu? Quando você se lembrava do problema, do que tinha acontecido, aí você eu caía novamente. Caía novamente. Aí chegava minha filha, enfim, eu escutava, enfim, amigas e tal, e eu me levantava novamente. E assim eu fui. As minhas irmãs, nenhum momento elas disseram assim, deixe. Nenhum momento, nenhuma irmã minha, das que souberam, também tem essa história, das que souberam, nenhuma chegou para mim e disse, deixe. Não. Essa minha irmã mais velha, ela é muito cômica.
muito decidida. E chegou para mim uma vez e disse: Aparecidinha, levante-se dessa cama e bota essa vida na carretilha. Assim mesmo ela falou. Bota essa carretilha para seguir. Mulher foi para ser traída mesmo. Tem homem que é traído também. Você nunca traiu o seu. Pois levante-se. Perdoe, porque eu também já fui traída. E não deixei meu marido, estou aqui com ele. Aí começou essas coisas me darem força, enfim, passou. Me levantei, e os anos se passaram, tenho o quê? 5 anos, e aqui eu digo a você que eu passei a limpo. Eu posso dizer, eu estou falando por hoje, meu hoje agora, está perdoado, e estamos felizes. O senhor, ele está até viajando, está ligando para mim 2 vezes por dia, perguntando como é que eu estou, e a gente está assim, super bem. Nossa netinha linda, maravilhosa, a gente está criando com muito amor, né? E estamos bem. Então, passado a limpo. Olha o carimbo, passado a limpo. Olha só, o passado a limpo. Esse passado a limpo eu achei muito importante eu contar essa história aqui, você me acolher dessa maneira, eu lhe agradeço, porque talvez essa minha história não tenha nem muito sentido, mas para mim ela teve, mas para as pessoas que vão ouvir talvez seja um pouco cansativa. Eu peço perdão às pessoas que vão ouvir essa história, mas que escute carinhosamente, que eu acho que você pode tirar qualquer pontinho daí para você, talvez, que está passando um momento assim, que passou um momento assim, que passa um momento assim, que está lá atrás com um momento assim. Eu digo, venha para esse canal, conte, se não quiser mostrar seu rosto, esconda como eu. Eu queria muito ter o rosto aqui ó, aparecendo nos seus olhos, meus olhos aparecendo aqui para vocês na tela. Queria tanto. Quem sabe um dia eu não apareça, né? Quem sabe um dia você não vem, você mesma pegar esse carimbo e passado a limpo. Olha o meu rosto. Você já pensou, hein? Que isso acontecer, mas nada é impossível. Bom, aqui fica o meu passado a limpo e muito obrigada mais uma vez. Eu que lhe agradeço, Aparecida, e que eu desejo a você, nessa família feliz, que eu, apesar de todos os acontecimentos, apesar de tudo, todos os fatos que aconteceram, eu percebo, ou nós vamos perceber, nós estamos percebendo nessa sua história que você foi uma pessoa muito amada, que você foi uma pessoa muito acolhida na sua família, que você é uma pessoa de luz, que você é uma pessoa que perdoa, que você é uma pessoa de coração puro. Você falou que eu sou uma pessoa... Agora você não vem me fazer chorar, Marinês, por favor. Eu estou um pouco frágil hoje. Não vem me fazer chorar. Não, pode chorar, pode chorar. Agora, a pureza do seu ato, veja só, essa sua atitude de perdoar, é isso que faz as histórias desse canal, né? Perdoar, superar, esquecer, passar, botar esse carimbo passado a limpo. Isso mesmo, é essa mensagem que eu carrego dentro de mim, do seu canal é essa. Não guardar mágoas e seguir em frente. E aqui para as pessoas, para essas mulheres lobas daí de fora, lobas que eu digo de garra, essas mulheres que foram traídas, que se foram traídas um dia, todas as pessoas têm um momento de fraqueza. Seja homem, seja mulher, seja seres humanos. Sim. Né? Sim. E eu pensei também, sabe em quê? Eu vou dizer a você o que eu pensei disso dele. Eu me coloquei lá, eu sempre gosto de me colocar no lado do outro, no lugar do outro, eu sempre gosto. Se eu vejo essa semana eu vi mesmo um rapaz, chega, menina, o que é isso hoje em mim? O servente lá do prédio, né? E eu vi ele fazendo um serviço muito árduo, sabe? E eu perguntei, fulano, você não tem luva aí? Ele disse, tenho. Eu digo, pois coloca as luvas, meu amigo. Eu subi, peguei uma água sanitária e joguei lá onde ele estava. Eu simplesmente me coloquei no lugar dele. Eu ia saindo de carro, voltei, subi, peguei água. Eu não fiz isso para aparecer, não. Eu fiz isso porque vem de dentro de mim eu fazer isso. Eu peguei água sanitária, fiz isso. Eu não fui mais sair. Aí eu fiquei observando aquele fedor. Foi uma coisa que aconteceu, um cano que caiu lá no prédio. Enfim, um cano fecais que escapuliu e foi horrível. Foi uma coisa horrível que veio uma pessoa consertar, mas ele teve que fazer isso aí.
E depois de tudo, ele odeia. Eu não saí mais. Não saí Hum, mais e me coloquei no lugar dele, sabe? E do hum. lugar da pessoa que estava fazendo aquilo. A Então, eu empatia, quero. né? Essa Então, empatia que você tem com as pronto, eu pessoas, né? tenho. Então, eu quero dizer que no meu marido, eu também me coloquei no lado dele, que eu podia ter. Por que não eu não podia ter feito essa traição? Por quê? Hum, hum, Quem sou eu melhor do que os outros? Eu podia hum, ter caído numa dessa. Por que hum, não? hum. Sim, eu Ter podia caído sim. nessa fraqueza, né? Nessa Na fraqueza, tentação. a palavra disso é fraqueza. É Hum, fraqueza, é um momento de fraqueza que o ser humano tem. Pelo hum, amor de Deus. É hum, só entender isso. hum, Então, eu me coloquei no lado dele. Disse, será que eu gostaria de ser perdoada por ele? hum, Sim, eu gostaria. Então, eu fiz muitas perguntas nesse perdoar todo, esse tempo todo, esse processo hum, todo. Eu também fiz muitas perguntas a mim. Você hum. está me entendendo? Eu Eu estou fiz muitas entendendo. perguntas, eu fiz muitas perguntas a mim. Então, isso me ajudou muito. Então Hum, é assim, eu contei essa história do porteiro, porque. Do porteiro não, do zelador, porque eu quero dizer assim, comparar que eu me coloco no lugar do outro. Mas uhum, eu faço isso naturalmente porque eu sempre gosto de me colocar no lado do outro. Ok? uhum, Então, isso me ajudou muito. Mas uhum. eu pensei que eu tinha terminado minha história, mas eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de contar. Fique à Mas veja vontade. só, eu vou lhe contar essa história porque veio agora à tona. Mas se você achar que deve cortar, você corta. Uhum, Mas eu vou contar rapidamente. uhum, Há um ano e meio, mais ou menos, eu acho, por aí. Um ano e meio, eu acho. Eu estava muito apertada financeiramente. uhum, Muito apertada. Nunca trabalhei. Minha filha, no momento, estava sem trabalho, eu acho. Estava sem trabalho. A minha velha que me ajuda estava sem trabalho. Eu recebo uma mesada do meu marido, pequena, por sinal. Mas satisfeita. Satisfeita. Tá bom demais. E eu estava muito apertada financeiramente. Apertada a ponto de ir no banco tentar um empréstimo. E chegando no banco, a moça, eu pedi para fazer a simulação, e a moça fez a simulação e eu disse, nossa, eu não posso pagar não. Eu fiz minhas contas, né, voltei para casa, e tá bom, muito obrigada, voltei para casa, senão não posso pagar não. Eu digo, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu tinha muitas pessoas da minha família que eu podia ligar, minha sogra, por exemplo, se eu ligasse, ela, na hora ela resolvia isso, minhas cunhadas maravilhosas, na hora resolvia. Tenho tios que também poderia ter resolvido, mas eu não tinha coragem não, eu tinha vergonha. Eu digo, e agora? Eu preciso desse dinheiro para resolver esse negócio, essas coisas minhas aqui. Aí eu comecei a botar o nome de umas amigas numa lista. E duas pessoas foram sorteadas dessa lista. E uma delas, eu passei uma mensagem e perguntei, amiga, você teria R$ 2.000 para me emprestar e eu lhe pagando? E dessas condições, porque eu não podia pagar o juro do banco. Então essa minha amiga depois respondeu, olha, Aparecida, eu não estou podendo porque é o momento e tal. Explicou que ela não estava em condição. Tá bom, muito obrigada, me desculpe ter lhe incomodado, foi só aperreio mesmo. Mas eu desliguei esse telefone do WhatsApp, mas eu chorei, 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 porque foram duas pessoas, foi essa e outra que eu tinha escolhido. Chorei, 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 chorei. Então é essa que eu tinha escolhido, essas duas pessoas que eu tinha escolhido, a primeira foi essa que eu fiz. A chamada do WhatsApp, a mensagem do WhatsApp. Mas passou. Aí quando foi no dia seguinte, eu disse, e agora? Quando eu corro? Minha filha não podia sonhar com isso. Eu não ia dizer isso, uma filha casada, pedir marido. Não. Não tinha, não tinha, não tinha. Eu tenho que passar para essa outra minha amiga. A segunda, as duas que eu tinha escolhido, a primeira não deu certo, fui para a segunda. Mesma condição. Eu estou precisando de R$ 2.000. É possível você me emprestar? Uma vergonha, meu Deus. Meu Deus, que vergonha que eu tava. Mas mandei. Mas não passou assim. Não passou assim 15 minutos, a resposta veio. Aí quem deu a coragem de abrir o WhatsApp? Quem deu a coragem? Os outros não. Aí ela disse: ô, minha amiga, mande o número da sua conta agora. Eu disse: será que isso é verdade? Eu escutei de novo. Amiga, lógico que sim. Manda o número da sua conta. Aí eu mandei. Aí ela mandou o comprovante e disse assim: foi depositado. Eu disse: minha amiga, olha, a partir do mês tal.
eu começo a lhe dar tanto, porque eu fui no banco, expliquei a situação dos juros, que era muito alto. E ela só escutando, né? Eu mandei no áudio, ela escutando e mandando pra mim, e nisso ficou a conversa. Aí ela foi e escreveu assim, ela não mandou áudio, ela escreveu assim: amiga, esse dinheiro, ele não é emprestado. Esse dinheiro, ele é um presente para você. Eu disse, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, porque eu vou devolver o dinheiro, eu já estou com vergonha, e depois disso, você me conhece muito bem e sabe, ela disse, exatamente porque eu lhe conheço, que esse dinheiro é um presente. Porque ela é muito rica, eu nunca perturbei essa criatura na minha vida, meu Deus do céu, nunca, eu não quero o dinheiro dela não, eu quero a amizade, eu quero o ser dela, sem ter o ter, eu não quero o ter, eu quero o ser, a minha amizade linda dela, que sempre foi. Então até hoje ela tem essa amizade, esse carinho por mim, ela não esquece meu aniversário, esse ano ela estava na Itália, me passou uma mensagem, a coisa mais linda de madrugada, enfim, ela tem um carinho por mim. Eu espero que ela Demais. vá ver esse vídeo, né? Mesmo onde ela estiver viajando, na Itália Não, ela ou já no está de Brasil. volta, ela tava de passeio, de férias com a família, uma viagem de família ela estava fazendo. Ela me deu esse presente. Eu fiquei assim, e depois eu fiz uns mimos para ela e pro esposo, e enfim, fiz o que eu podia fazer e grata por ela até hoje. E até hoje o que eu posso fazer por ela é entregar ela a Deus. Todos os dias eu peço a ela muita saúde para ela, muita saúde, muita paz. Enfim, que Deus o abençoe. E sempre, toda noite, eu peço nas minhas orações. Não esqueço dela na igreja, para onde eu vou. Ok. Muito agradecimento, muita gratidão. Passou. Com o tempo, essa minha amiga, eu gosto muito dessa minha amiga, sabe? Essa minha amiga, eu quero um bem a ela de irmã. Essa minha amiga que disse que não podia me emprestar esse dinheiro, que eu quero um bem muito grande a ela. E a gente se encontra muito, sabe? E quando foi um dia, todo dia a gente se encontra, todo dia a gente se vê. E eu não guardei nenhuma coisa, eu não fiquei chateada com ela de jeito nenhum, eu não consegui ter raiva dela, porque que história é essa? Nada disso, isso não ficou registrado em mim não, raiva não. Muito pelo contrário, eu quis assim, me aproximar dela, porque eu disse, não, eu tenho que me aproximar mais ainda, porque pra ela me conhecer mais, para ela ver que eu não queria esse dinheiro dela, eu queria realmente emprestar, enfim, isso que aconteceu. E começou, tal, quando foi um dia, minha filha chegou lá em casa, a outra minha filha casada, eu fiz um jantar, estava meu marido, estava eu disse pra minha amiga, vem jantar aqui em casa comigo hoje? Ela olhou para mim assim e disse, não. Mas por quê? Vamos jantar em família, eu não devo vir. Aí eu disse, não, você vai vir sim. Nesse momento aí, nem ela lembrava mais do que tinha acontecido. Eu sei que ela não lembrava, eu tenho certeza. E nem eu também estava me lembrando disso mais não. Isso já tinha passado há muito tempo, já passado já, acabou-se. A gente já tinha dado muitas risadas, já tinha passeado muito, já tinha tomado muito banho de praia aqui e tudo mais, sabe? Já tinha rido demais. Isso não existia mais. Ela veio. Quando foi de noite, ela chegou lá em casa. Eu mesma tinha preparado o jantar. E foi uma noite muito bonita, uma noite muito agradável, uma noite muito boa. Ela gostou da comida. Só que depois, foi antes do jantar, ela disse, minha amiga, vem cá. Eu fui no quarto, onde ela estava. Mas foi tão lindo, sabe o que aconteceu? Foi uma coisa assim, mágica, fantástica. Ela não sabia, ela não lembra mais disso, não. Ela não lembrava mais disso, não. Nem eu. Foi um negócio muito lindo, foi muito. Eu quero mostrar aqui, o que eu quero dizer aqui, eu vou dizer no final dessa história que eu estou contando. Ela chegou e disse, eu tenho um presente para lhe dar. Eu disse, um presente para me dar, minha amiga? Ela disse, sim. Só que eu esperei o quê? Um perfume, um sabonete, um chocolate, não sei. Você não acredita, Maria Inês. Ela me deu uma joia de um valor tão alto. Um valor tão alto essa joia que ela me deu, que ela nunca lembra. Não foi R$ 2.000 essa joia. Essa joia que ela me deu é em ouro branco, muitos brilhantes.
Então, aquele dinheiro do passado que eu tinha tomado emprestado a ela não conseguia me emprestar no momento. Mas Deus a usou de uma maneira tal, tão linda, me presenteando com esse presente. Eu fiquei muito feliz, eu não queria receber. Foi uma sensação assim muito estranha que eu senti, sabe? Mas também não lembrava de nada do dinheiro. Eu lembrei disso ontem à noite. Eu lembro que eu mostrava meu marido, e ele achou muito bonito, mostrei minhas filhas e tudo mais. Depois passou o jantar, tudo bem, né? Guardei a joia, depois eu usei. Aí depois eu limpei essa joia. Ela está carinhosamente guardada dentro de uma caixa. E ela não sabe, essa minha amiga não sabe ainda. As minhas filhas também não sabem. Quem sabe dessa história é meu marido. Eu cheguei para ele e disse, meu marido, eu estou sentindo uma coisa, eu não sei explicar. A minha amiga também não vai entender porque eu não sei dizer, mas está acontecendo. Essa joia eu sinto que eu devo devolvê-la à minha amiga. Essa joia não é minha, não. Eu sinto que ela me deu, eu sinto que eu fiquei muito feliz. Meu Deus, minha bateria tá riando, será que vai dar certo aqui? Eu sei que eu quero, eu só quero que você fique escutando só mais um pouquinho, tá bom? Aí eu disse assim, meu marido, eu vou entregar essa joia à minha amiga. Ele disse, você vai, por quê? Eu digo, eu sinto que ela é para ser dela. Porque eu tenho 2 filhas. Essa joia vai ficar um dia para uma delas. Eu não gostaria de dividir essa joia. Minhas filhas dividissem essa joia. Vai fazer um sorteio quando eu me for. Com fé em Deus eu vou primeiro que elas. Elas vão fazer um sorteio e vai ficar para uma das duas. Então eu prefiro que ela volte para a origem. Ele disse, faça isso. Seu coração está pedindo para fazer, ele tá. Eu faça isso. Então, a alegria que eu recebi é a maior alegria que eu vou dar a ela, como se eu estivesse dando um presente a ela, sabe? Então, o que eu quero terminar aqui, isso aqui com você. Eu só lembrei de dizer isso aqui para deixar um recado para as pessoas que vão ouvir isso aqui. Esse recado que eu estou dando aqui é só um. Ame. 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 O segredo de tudo na vida é amor. É amor. Ame, ame e ame. Pronto. Terminei minha história. Muito obrigada porque você me ouviu atenciosamente, né? Carinhosamente, tirou esse tempo para mim. Eu botei para fora assim, uma coisa que talvez eu tenha sido melhor até do que no psicólogo, sabe? Eu contando porque que eu estou me sentindo assim mais leve, mais aberta, mais à vontade. Você com esse friozão todo aí que eu estou vendo nesse casaco, eu aqui no ar-condicionado, num calor horrível. Num calor maravilhoso, né? Vamos dizer assim, num calor maravilhoso. E assim é a vida. Você desse outro lado aí longe, né? Com frio, eu aqui no Nordeste, nesse calor, mas a vida segue, todo mundo vive. Então, vamos amar, né? Amor. O segredo, o sentido é amor. Então, e essa história que eu quis contar aqui foi para dizer a vocês o tanto que é lindo o amor. O tanto que isso me representou. Para mim, isso foi muito forte. Porque eu tive 2 respostas de amor de 2 amigas. Eu estou sem palavras, eu estou impressionada com a sua história, uma história realmente suave, em termos da maneira como você transmitiu, principalmente essa última história da sua amiga, que apesar de não ter podido lhe dar esse dinheiro, mas mostrou dessa outra forma o quanto tem um amor por você. Muito maior, muito maior. A amizade, o carinho, né? A empatia pelo próximo, o amor incondicional ao próximo. É isso que faz essa pessoa maravilhosa que eu estou vendo que você é, né? Apesar de eu não lhe conhecer pessoalmente, mas... Quem sabe um dia não vamos nos conhecer, né? Quem sabe um Quem dia... sabe, né? A gente vai se conhecer um dia. Não é, Aparecida? Não, Quem nunca, sabe, né? nunca, enquanto a vida há esperança. Minha mãe dizia tanto isso. Enquanto a vida há esperança. Minha mãe usava isso. Mas eu gostaria, para encerrar aqui também, só uma última palavra. Eu acredito que se essa sua amiga lhe deu essa joia, é de coração. Eu Não acredito. tenho dúvida. Não, isso eu não tenho dúvida, não.
Se ela lhe Foi? deu essa joia de coração, eu acredito que foi como se fosse uma prova de amor mesmo, né? Não foi. A Não, você. não, 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 isso aí não tenho dúvida. Foi muito lindo, foi muito naturalmente, foi muito lindo o ato dela, sabe? Isso aí não, isso aí eu não tenho dúvida disso, nem tenho dúvida disso. Nem o tanto, foi assim, ela é muito desapegada, sabe? E eu acho que esse desapego a gente tem que ter. Então, do jeito que ela teve esse desapego, eu senti também esse desapego. Eu não sei explicar, eu senti uma coisa dentro de mim que nem eu sei me explicar. É muito lindo, eu achei tudo muito lindo, porque ela me deu aquilo, uma coisa linda, eu quero devolvê-la. Meu Deus, é uma coisa que eu vou devolver, vou entregar esse anel para ela. Porque é Vamos, muito lindo. vamos fazer o seguinte, Aparecida. Vamos pedir para as pessoas deixarem nos comentários o que elas acham, se você deve devolver essa joia para essa sua amiga, ou se Nossa, você deve guardar essa joia com você, o tanto que você viver, e segurar essa joia com você como prova do amor dessa sua amiga por você. Vamos perguntar às pessoas, essas amigonas aí fora também, quem sabe elas vão dizer, Aparecida, segure essa joia que foi dada com carinho, com amor para você. E você precisa segurar essa joia, que foi dada com amor, né? Que foi dada para você. Então, eu acredito que essa sua amiga não tá, nem está mais se lembrando dessa joia. E se ela é também assim tão tá não. desapegada, as Ela coisas. não está, ela não está lembrando dessa joia. Eu tenho certeza, porque eu conheço a minha amiga demais. Ela não está lembrando disso, mas ela vai ouvir esse vídeo. Eu tenho Uhum, certeza que ela vai ouvir, uhum, porque eu já pedi para ela se inscrever nesse canal. uhum, E com essa história, ela vai saber que sou eu, uhum. entendeu? Não estou aparecendo o rosto, mas ela vai me conhecer pelo nome, vai conhecer a história, ela vai saber que foi ela a história, né? Uhum, uhum, Então, eu tive vontade hoje de contar isso. Você uhum. achar que você deve cortar, não faz parte da minha história, você corta. Você Não, eu não fica à vou vontade. cortar, não. Eu vou deixar aqui justamente porque é uma, é uma maneira de você estar agradecendo, né? Eu acredito que você tenha já agradecido muito essa joia da sua Nossa, amiga. nossa, e como? E eu acredito que essa sua amiga que vai. Eu tenho certeza que ela não vai aceitar de volta. Se eu fosse essa sua amiga, eu diria: não, Aparecida, essa joia é sua. Você foi um prazer ter lhe dado, então eu acredito que ela não vai aceitar de volta essa joia. Essa joia é sua. Ela foi um dia dessa sua amiga. A partir do momento que ela lhe deu com aquele amor, com aquele carinho, eu acredito que essa joia é sua. Tá? E o destino final dessa joia é o destino que vai dizer se é sua filha, se é sua neta, se é uma outra amiga que vai pegar essa joia, ninguém sabe, porque tudo se movimenta nessa vida, nada fica parado. Talvez essa sua amiga está sentindo mais prazer de ter dado essa joia na frente, essa Não, felicidade. eu tenho certeza disso. Disso eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida, não. Que ela me deu dada, ela deu de coração. Foi um negócio muito lindo, muito mágico, muito amado, muito amor. Foi um negócio muito sincero, sabe? Foi uma coisa muito Hum, linda. O momento foi muito lindo. Então eu só tenho a dizer assim, obrigada, meu Deus. hum, Obrigada, meu Deus, por ter hum, botado tantas pessoas boas na minha vida, na minha história, sabe? hum, hum. E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, dessas provas que Ele me deu, disso tudo que eu tenho passado, que eu passei, né? E Aparecida, eu faço aniversário. Eu não sei se você viu o meu vídeo há 2 semanas atrás. Foi o vídeo de que eu completei 1.000 inscritos e também foi no dia do meu aniversário. Praticamente foi o sim, meu presente de aniversário. Você eu viu isso? assisti, eu Você deve assisti, ter sim, visto. assisti. Então, esse mês de setembro é o mês de presente, é um mês de surpresas. E ainda não terminou as surpresas por aí. Uma outra surpresa que eu recebi, também um outro presente que eu recebi, de uma inscrita no meu canal que me deu um comercial no canal dela, que é bem Eu, mais. eu, eu Nossa, assisti, eu assisti, eu você assisti, assistiu o canal assisti, dela?
Eu achei, eu tô seguindo ela por conta daquilo. Eu achei fantástico aquilo. Aquilo foi uma coisa muito linda que aquela mulher fez, não foi? Porque ela tem muitos inscritos. Eu vi também lá, né? Ela tem uma quantidade enorme de inscritos. E ela foi de uma gentileza, de uma lealdade, de uma fraternidade com você. Eu achei tão lindo aquilo, viu, Maria Inês? Eu Não é achei bonito, muito, né? muito lindo. Eu acho lindo partilhar. Eu amo. Aquilo que aquela mulher fez é fantástico. É de Então, Deus. é mais ou menos, ela não mediu o tamanho dessa gentileza, dessa atitude que ela fez, né? Da mesma maneira como a sua amiga também não mediu essa atitude no momento que lhe deu essa Não, joia, ela não mediu, não. não Ela é? deu, ela deu, ela deu dado mesmo, dizendo que era meu e não viu valor, não. Ela deu e deu porque ela não pensou, não. Ela deu porque ela deu de coração. Ela deu decididamente, a palavra é essa. Ela deu decididamente, E de então, verdade. veja só, se uma pessoa está feliz por uma atitude generosa, por ter dado um presente tão maravilhoso, tão grande, dessa forma, então eu acho que a melhor forma de agradecer é orar por essa pessoa, é rezar, orar, Sim, mas eu pedir, faço isso, ah, meu Deus. não é? E é isso que eu estou fazendo, por exemplo, por essa menina e por tantas outras pessoas que me ajudaram aqui no canal. Existem pessoas que se juntaram e quando chegou no último 1.000 inscritos, né? Eu tenho uma amiga que ela lutou para chegar a esses 1.000 inscritos e ela falou assim: eu só vou sossegar quando chegar aos 1.000 inscritos. E ela, nossa, ela tremia, ela vibrava, ela sentia comigo aquele momento. Então, não existe coisa mais bonita do que essa, você doar, você dá esse amor, você dá esse carinho. Eu acredito que a vida, nesse momento que nós vivemos, é isso que temos que dar, se doar, dar amor, e é isso. Eu, sendo sua amiga, eu diria, foi o que? Foi ouro branco, combinou com você, combinou com sua alma branca, com sua luz. Essa joia é sua, foi feita para você. E eu tenho certeza que essa sua amiga é muito agradecida por essa amizade que você tem, que ela deve amar muito você. Não, nós nos amamos muito. Na verdade, a verdade, você me desculpe que eu estou me emocionando um pouco, mas é porque minha história mexeu comigo hoje de novo. Essa minha história toda que eu lhe contei aqui, mexeu um pouco tudo, né? Mexe, quando a gente fala não, nessa coisa, não tem como não mexer, não é? Mexe, mexe. Passado a limpo, está. Está passado a limpo porque eu vou terminar aqui com você. Tá Eu vou certo. lavar meu rosto, eu vou tomar um copo d'água e passou, acabou. Pronto. Vamos para frente. Bom, vida que segue. Vida que segue. Então, Vamos pensar assim, vida que segue. Mas eu quis contar essa história só para dizer, só para falar do amor. Só para falar que a gente deve amar, amar, amar. amar ao próximo como a si mesmo, né? Assim diz o Senhor, assim diz Deus, né? Amar teu próximo como a si mesmo. Não Então, julgar. não, não. Por aí. Não também ficarmos. Eu quero deixar aqui só um minutinho, um parêntese. Eu quero deixar aqui, assim, a gente também não pode ser idiota, né? A palavra eu acho que talvez seja essa. A pessoa lhe machuca, 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 e você, não, não, não. Não, você deve perdoar, mas não deve permitir mais que aquela pessoa faça isso com você, não. Por exemplo, eu perdoei, não foi? O marido. Mas ele me prometeu não fazer. Então, meu amigo, você não faça não, não pise mais não. Porque se pisar e eu descobrir, pode ter dado o que for. Entendeu agora o recado? Assim, a gente perdoa e a gente ama. Agora a gente pede que não repita, a gente pede que não que não machuque mais a gente, não é assim? Porque a gente não pode ser masoquista também, né? A palavra é essa. A gente também não vai ser voz masoquista o resto da vida, não, de jeito nenhum. Acho que não é por aí também, não. A gente deve ser bom, mas também a gente deve se amar. Não é isso? É isso Não é mesmo. assim? Então, eu acho que até na boas amizades também, quando tiver acontecendo alguma coisa, a gente chegar para pessoas e dizer, não, eu acho que isso aqui você não devia ter feito. Eu acho que também deve existir esse laço. Eu acho que faz parte de uma boa amizade. Na hora que você tiver uma coisa de sua amiga, eu tive uma coisa da minha amiga, chega, vem cá, minha amiga, vamos pensar isso. Como a gente faz com os filhos?
entendeu? Hum. Então, eu acho que é por aí. Hum. É por aí. Bom, eu acredito que esse recado meu vai ficar por aí nesses vídeos. Com certeza. Qualquer coisa vai servir aí para alguém. Então, eu quero desejar a você tudo de bom, muita paz, muita luz na tua vida, sempre. Muito obrigada. Porque a sua história, eu não canso de ouvi-la, como eu já disse. Tá bom? E eu quero pedir também uma bênção especial por todos os seus inscritos. Por todos os seus inscritos. Eu quero pedir por aquela pessoa que você falou agora, eu estou esquecendo o nome dela. Ela é fantástica, aquela mulher lá do vídeo, que eu tenho ela escrita. Que no dia do seu aniversário você colocou aquele presente que ela te deu. Foi lindo demais aquilo lá, né? Tem outra pessoa que eu sigo do seu canal por conta eu sigo por conta de você também. Ela está nas minhas orações. E você também, Aparecida. Você vai ficar também nas minhas orações, viu? Pois é, eu também. Muito obrigada. Eu só tenho muito a agradecer. Que Deus lhe abençoe sempre e que abençoe grandemente os seus inscritos também. Também, com certeza. Não é? Que me acompanham, que me apoiaram até agora, então, né? Uma coisa mais linda que existe, mais maravilhosa, é você dizer assim, Deus te abençoe. Porque isso aí que você está dizendo não é você que está dizendo, você está pedindo a Deus para abençoar. Então não tem nada a ver com você. Quando você diz Deus te abençoe, Deus te abençoe, é Deus que está abençoando, não é você que está. Você está pedindo a Deus para abençoar. Entende? Isso mesmo. Então, a coisa mais linda que tem é isso, Deus te abençoe. Então, Maria Inês, que esse nome eu acho lindo, Maria Inês, eu acho lindo, eu acho forte. Esse nome é forte. Maria Inês, ele é forte. Maria Inês. Olha, você está me emocionando demais, viu, Aparecida? Não. Quem é para mencionar aqui é você, mas eu não. Eu não posso. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Foi muito bom a entrevista, gostei demais. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, aos 58 anos de idade. Eu nunca abri minha boca para contar minha história, que eu estou contando a ninguém. A não ser o psicólogo que ouviu, né? E ficou lá dentro daquele consultório, mas minha família, tem pessoas que não sabem disso. Nossa, eu me sinto honrada, né, por você ter me escolhido para vir aqui contar a sua história. Eu escolhi você, escolhi seu canal, ok? É muita honra. Eu espero que as pessoas não fiquem muito cansativas, que eu fui um pouco lenta contando, né? Mas não. Vamos seguir a vida que segue, né? Deus amém. Beijo grande, viu? Outro, fique com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau.